Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre os diversos tipos de crimes cometidos aos idosos. Por que essa parcela da população vem sendo tão negligenciada nos últimos tempos? Quais políticas públicas resguardam os idosos? Bom, tudo sobre o assunto você confere em instantes aqui no Observações. A Churrascaria Nogueira está de cara nova. Agora temos o espaço mais aconchegante para você e sua família se deliciar com o melhor churrasco da cidade. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso. Diferentes cortes de carnes por apenas R$ 65. Comida mineira feita com muito amor é na Churrascaria Nogueira. Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, Pará de Minas. Perfeita para quem ama comprar bem. Descubra a nova Anjos Colchões e Sofás. Uma loja completa pensada exclusivamente para quarto e sala. Colchões e sofás de alto padrão, móveis, decorações e acessórios exclusivos. Visite a nova Anjos, Avenida Argentina, número 600. WhatsApp 3231-4180. Surpreenda-se com lançamentos e ofertas incríveis. Anjos Colchões e Sofás. Perfeita para quem ama comprar bem. Anjos. Pará de Minas tem mais um motivo para se orgulhar. O Colégio Losango foi considerado a melhor escola da cidade no Enem 2023. Ficamos em 28º lugar em Minas Gerais e estamos entre as 50 melhores do país em redação, com uma média de 909,8. Essas conquistas são fruto do esforço de nossos professores e da dedicação de nossos alunos. Colégio Losango, realizando sonhos aqui em Pará de Minas. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Seurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Seurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Você quer ou você precisa aprender inglês? E é claro que você quer que seja rápido e eficiente, né? No Number One Adulto, você vai do básico ao avançado em apenas 24 meses. Economia de tempo e dinheiro. Você pode começar o seu curso conosco em qualquer mês do ano. Aproveite os descontos de maio e junho. 3232-3090. Seu carro merece o tratamento de qualidade da Talentos Car, especializada em higienização e limpeza de veículos automotores. A Talentos Car oferece qualidade, capricho e agilidade no serviço prestado aos clientes. Agende já a lavagem do seu veículo. 379-9805-3521. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, Bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Ei você! Esgoto não é lixeira. O que você tem jogado na rede coletora é lixo ou esgoto? A tubulação de esgoto é preparada para receber apenas água de uso doméstico. Se você joga lixo ou direciona a água da chuva para a rede de esgoto, está contribuindo para o entupimento e sobrecarga do sistema. Papel higiênico, absorventes íntimos, fios de cabelo, restos de comida e até óleo de cozinha usado entopem a rede de esgoto e podem causar um enorme problema na sua casa e na vizinhança.
Fique ligado, lugar de lixo é no lixo. Águas de Pará de Minas, a vida flui melhor por aqui. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. Bom, Observações começa agora e você está vendo aí que a gente está num cenário diferente, isso porque o nosso tradicional cenário está passando aí por algumas modificações e algumas mudanças que vão melhorar ainda mais a qualidade do que chega na sua casa todas as semanas. Então, por isso que hoje nós estamos apresentando Observações aqui do nosso estúdio principal da TVI. Bom, e o assunto de hoje é muito sério, nós vamos falar sobre os diversos tipos de crimes cometidos aos idosos. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui alguns dados importantes. De acordo com uma pesquisa feita pela Universidade Federal Fluminense e também pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o número total de denúncias de violência contra os idosos notificadas no Brasil durante o período de 2020 a 2023 chegou a 408.395, representando 21,6% em 2020, 19,8% em 2021, que foi o ano da pandemia, 23,5% em 2022 e em 2023, 35,1%. Com 53% dos casos totais, a região sudeste foi a que mais apresentou registros de violência contra os idosos. Bom, e diante desses dados, onde a gente viu aí o notável crescimento da violência contra o idoso, nós vamos falar hoje sobre o que tem promovido aí as pessoas serem tão negligentes, a sociedade como um todo serem negligentes aos idosos e quais políticas públicas resguardam essa parcela da população. Bom, e quem está aqui comigo hoje é o Aparecido Luiz, ele que é o presidente ele é o presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa aqui de Pará de Minas e vai falar pra gente hoje como que está a situação aqui em Pará de Minas e o que pode ser feito para coibir essa prática criminosa. Bom, vou chamar o Aparecido de Cido porque a gente se conhece já há um longo prazo e aí o pessoal também da assistência social já conhece ele como Cido, então aí para ficar mais fácil a nossa conversa. Bom, Cido, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa hoje para falar de algo tão importante e que tem acontecido aí cada vez mais, como a gente viu aqui, né? Eu agradeço o convite, porque a gente sempre tem que falar sobre a pessoa idosa. Parece que é algo que já é de praxe, né? É um ser humano que existe, fica idoso, mas como você mesmo já vem falando, há uma negligência institucionalizada e as pessoas acabam esquecendo que essa parcela da população merece ser ouvida. E estar aqui é uma honra para poder representá-los e representar o Conselho Municipal do Direito à Pessoa Idosa aqui de Pará de Minas. Agora, Cido, eu começo o nosso programa te perguntando justamente isso, né? Como que você vê esses dados que eu trouxe aqui em relação a essa pesquisa, tanto da UERJ, lá do Rio de Janeiro, quanto da Universidade Federal Fluminense, onde que a gente mostra a escalada da violência contra os idosos. É uma situação muito preocupante, né? É preocupante e é assustadora, porque o que a gente vê na sociedade hoje é uma discussão sobre a violência contra a criança, contra o adolescente, contra a mulher, e que existem. Também é uma violência que existe e precisa ser combatida. E a violência contra o idoso, ela fica muito reservada a datas. E a gente precisa discutir isso no dia a dia, porque quem de nós não tem um idoso em casa? Quem de nós não torce para se tornar idoso um dia? E isso, essa escalada de violência na sociedade, e aí a gente pode incorporar o mundo nessa lógica, a gente percebe que existem vários conceitos que acabam violando o direito e que já estão institucionalizados até na fala, sabe? Até na conversa do dia a dia, a gente percebe que há um preconceito já estabelecido. Isso é muito preocupante. Agora, para exemplificar para o nosso público, Cido, hoje quais são os principais tipos de violência que os idosos sofrem? São vários, mas os mais graves, e eu até outro dia falei na reportagem da TVI mesmo, sobre aquela agressão física,
né? A violência física, ela é fácil, ela é palpável. Você vê um hematoma, você vê uma marca, isso é fácil de se identificar, mas existem algumas que estão subdeclaradas ou estão debaixo de um tapete. Por exemplo, a violência patrimonial é uma coisa que a gente precisa falar muito sobre isso. A violência psicológica, que é uma coisa que está na sociedade, está posta na sociedade. A questão do idoso que não pode deixar a sua residência, ele fica encarcerado, enclausurado. E o mais interessante que a gente percebe é que, durante o período da pandemia, os idosos foram as pessoas que mais respeitaram a condição de saúde, de não sair de casa, de ficar em casa. E algumas pessoas fazem aquele comentário assim: mas é porque não tem que trabalhar, porque não é produtivo. Isso já é preconceito, isso já é uma forma de falar. É uma peça de decoração? A gente precisa discutir isso. Então, são vários desses pontos que a gente precisa colocar na discussão, no debate, porque uma sociedade que é tida como democrática, ela resolve suas coisas com uma discussão aberta e ampla, bem profunda. Agora, Cida, em relação a isso, a gente tem que pensar no seguinte: o que leva familiares, ciclos de amizades, até mesmo a sociedade como um todo, a tratar o idoso como um desdém? Porque aí a gente esbarra também na questão do etarismo, né? O que é o etarismo? Aquele preconceito contra a idade da pessoa. A pessoa tem mais de 60 anos, por si só ela já tem que, como diz, as donas de casa vão aí fazer tricô, ou então vão costurar, podem fazer isso também se quiserem, se forem por hobby, mas não obrigatoriamente por terem essa idade. E os homens aí vão para a praça jogar baralho, enfim. Então, assim, a gente sabe que existe um etarismo muito grande, mas, sobretudo, um preconceito em relação à idade. E as pessoas que já estão aí com 60, 65 anos e que ainda são produtivas, se sentem mal por isso, né? Você ouviu um comentário tipo: você está ficando muito velha, você não vai aposentar, você não vai sair, né, da empresa, ou então não vai procurar descansar e tal. Então, será que a pessoa quer isso? Será que a pessoa realmente quer isso? Então, a gente tem que começar esse debate e parar com essa mania de achar que idoso é imprestável, né? Exato. E aí você foi muito feliz nesse comentário de falar que o entorno da pessoa idosa já coloca ele em situações vexatórias. O exemplo disso é a superproteção. Porque todo mundo acha que protegeu. Existe eu acho incrível isso. Existe uma lenda social que o idoso precisa de ser super protegido. Não, ele tem que ser protegido, não precisa botar uma redoma em torno dele, não, porque ele é um adulto, ele tem condição de si. Claro que se ele tiver um problema mental, alguma doença, né, desse cunho, tudo bem, mas se é uma pessoa saudável, ele tem todo o direito de escolher passear, de ir lá para a praça jogar o truco dele, de ir para um centro de convivência, de participar de um projeto, de um curso, alguma coisa, voltar para a faculdade, por que não? Não pôde fazer enquanto era criança, adolescente, jovem, adulto, porque tinha que trabalhar. Agora está aposentado, pode fazer um curso na faculdade, por que não? Mas acontece que a própria família super protege ele. Então, é um exagero, tudo que é exagero é complicado, até água e exagero mata, né? E aí, a superproteção é um exagero de proteção, como também o abandono desse idoso, porque ele é uma peça de decoração, ele é tido como vai dar trabalho. Não, a gente está caminhando para, graças a Deus, até cada vez mais condição de vida e viver mais, né? Eu acho isso fantástico. Nós temos, por exemplo, lá na cidade de Ozanam, um idoso com 117 anos. E ele está lúcido, a gente conversa, é claro que dentro do ritmo dele, é claro que dentro da possibilidade dele de voz, porque perde um pouco da voz, mas você compreende, ele monta todo um raciocínio, ele conta histórias do passado dele. Então, eu acredito que a gente precisa conversar com a família e começar a conversar abertamente com relação a essas situações que deixam o idoso como um elemento que ou ele é muito protegido exageradamente, ou ele é
vítima de abandono. Um dos comentários que me incomodou bastante há pouco tempo foi uma pessoa dentro de um ônibus aqui, né, da cidade, fazer um comentário que me incomodou profundamente, que foi um idoso que me contou, que entrou no ônibus, passou na catraca e o passageiro virou e falou assim: aí ó, a gente paga a passagem mais cara por causa desses idosos que não pagam nada. É uma falta de respeito tão grande. E o idoso, ele fica calado, ele não fala nada, mas ele se sente humilhado. É complexo. Então nós precisamos discutir isso e achar, eu sempre falo isso, a vida ela precisa de equilíbrio, né? Não dá para ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente precisa achar um caminho do centro e eu acredito que as políticas públicas que garantem o direito da pessoa idosa, elas vêm nesse viés de garantir esse equilíbrio na sociedade para entender que o idoso tem direitos, mas também tem deveres. Que a sociedade precisa ver essa pessoa idosa como uma pessoa que produziu e que se a sociedade chegou até aqui, alguém lá atrás trabalhou para construir tudo isso, né? Com certeza. Bom, e a gente vê também, Cido, algumas situações de abusos. Como eu disse no começo, a gente está vendo aí os números só aumentarem. Isso porque também durante a pandemia houve uma subnotificação muito grande. Não significa que as pessoas na pandemia ficaram mais boazinhas. É porque houve uma subnotificação muito grande e mesmo diante dos atuais números, há uma subnotificação enorme também, né? Então, por que há essa subnotificação? Porque a gente sabe que às vezes o idoso não denuncia por se tratar de um familiar, ou às vezes a própria família ali encoberta aquela violência, ou as pessoas ali fazem de propósito mesmo para não ter, né, como diz, nenhum risco para a própria família em relação às denúncias. Ou seja, a subnotificação é muito grande, ou seja, isso significa que os dados são ainda mais alarmantes, né? São bem mais alarmantes. Essa questão da pandemia, realmente, não é que a sociedade ficou mais bonitinha, mais boazinha, não. Tanto é que a gente está vendo todo o retorno da violência no mundo todo depois da pandemia e nós acreditávamos, a gente conversou sobre isso, a gente acreditava que depois da pandemia a sociedade aprenderia que, olha, precisa ter mais carinho, mais atenção, mais respeito, mas é exatamente o inverso, porque o ser humano ele tem essa tendência de querer se aproveitar do mais fraco, do mais frágil, seja ele idoso, mulher, criança, adolescente, negro. A gente tem tantos arcabouços que montam, né, esses processos na sociedade, mas o que me incomoda também, às vezes, é a própria pessoa idosa, ela é responsável por essa subnotificação. Por quê? A pessoa idosa, ela aprendeu a criar seus filhos. Ela teve que se adaptar a uma sociedade mais rápida, mais ágil, para cuidar dos netos. Porque aí os filhos foram trabalhar, não tinha com quem deixar, porque ganhava pouco, aí leva os netos para ficar com os avós. E aí, esse sentimento de família, ele é muito arraigado à pessoa idosa. Então, às vezes, aquele filho, ou aquele neto, ou um sobrinho, está cometendo um crime contra ele, mas ele prefere não falar nada porque é sangue do meu sangue. Então ele também é responsável por essa subnotificação. A pessoa que tem a má vontade de fazer, né, a denúncia. Mas existe também a pessoa idosa que a gente vai fazer uma visita, por exemplo, e ela vira e fala assim: não, a gente vai resolver isso aqui entre família mesmo e tal. E aí o que já é complexo fica pior, porque aí a gente acaba de falar que o idoso tem direito de escolher o que ele quer. A gente vai abandonar ele? Não. Mas a gente vai forçar ele a fazer algo que ele não quer? Também não. Então há que se ter um equilíbrio para monitorar e acompanhar, para ir tentando trabalhar os vínculos familiares do seu entorno, para que ele possa ter um mínimo de garantia dos direitos dele. Ok, Cido, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. Se seu filho gosta de futebol, ele merece treinar em uma escola 5 estrelas. A Escola Oficial do Cruzeiro em Pará de Minas não se concentra apenas nas habilidades técnicas do jogo, mas também na resiliência mental e no trabalho em equipe. Ao enfatizar a disciplina, dedicação e paixão, a escola se esforça para moldar os futuros talentos que não apenas se destacam em campo, mas também em suas vidas pessoais.
Uma equipe de treinadores capacitados com a metodologia do Cruzeiro Esporte Clube oferece um ambiente propício ao crescimento e ao sucesso. Se você está procurando uma escola de futebol para o seu filho, que nutre talento e ensine valores, conheça a Escola Oficial do Cruzeiro em Pará de Minas. Escola Oficial do Cruzeiro, no Campo do Palmeiras, no Recanto da Lagoa. Entre em contato via WhatsApp 37991236642. Pará de Minas tem mais um motivo para se orgulhar. O Colégio Losango foi considerado a melhor escola da cidade no Enem 2023. Ficamos em 28º lugar em Minas Gerais e estamos entre as 50 melhores do país em redação, com uma média de 909,8. Essas conquistas são fruto do esforço de nossos professores e da dedicação de nossos alunos. Colégio Losango, realizando sonhos aqui em Pará de Minas. A Churrascaria Nogueira está de cara nova. Agora temos um espaço mais aconchegante para você e sua família se deliciar com o melhor churrasco da cidade. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso. Diferentes cortes de carnes por apenas R$ 65. Comida mineira feita com muito amor é na Churrascaria Nogueira. Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, Pará de Minas. Perfeita para quem ama comprar bem. Descubra Nova Anjos Colchões e Sofás. Uma loja completa pensada exclusivamente para quarto e sala. Colchões e sofás de alto padrão, móveis, decorações e acessórios exclusivos. Visite a Nova Anjos, Avenida Argentina, número 600. WhatsApp 3231-4180. Surpreenda-se com lançamentos e ofertas incríveis. Anjos Colchões e Sofás. Perfeita para quem ama comprar bem. Anjos. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Ciorb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Ciorb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. De volta com observações que hoje fala sobre os diversos tipos de crimes cometidos aos idosos. Bom, Cida, agora nesse bloco a gente vai falar muito da questão da violência, principalmente dentro de casa, né? A gente sabe que hoje muitos idosos são abandonados aí à própria sorte, ou colocados em casas de repouso, ou em asilos, não que vão ser maltratados nesses locais, mas o que a gente percebe muito é o abandono afetivo, né? Muitas vezes o idoso se queixa, a minha família não sai comigo, todo mundo sai no final de semana, me deixa aqui dentro de casa sozinha, ou então só quer, né, tá comigo aqui porque pelo que eu posso oferecer. Então, como que você percebe também esse abandono, tanto realmente físico, de deixar o idoso para lá, ou então esse abandono parental mesmo, esse abandono sentimental de não cuidar do idoso e não dar a atenção também que ele merece? É algo preocupante. Por quê?
Existem as ILPIs. Por exemplo, a cidade de Ozanam é uma ILPI, né? Uma instituição de longa permanência. Ela é destinada para aquelas pessoas idosas, principalmente atualmente, que o município está cada vez mais idoso. Ele é destinado para aqueles idosos que não tem quem possa cuidar dele. E aí existem um grupo de pessoas, de famílias, que acreditam que a ILPI é a solução da vida dele, entendeu? Ah, não, agora eu vou botar meu avô, meu pai, minha mãe, minha tia lá, porque aí é menos trabalho para mim. Já começa o preconceito instalado ali, porque o idoso não é uma pessoa para dar trabalho, a não ser que ela tenha alguma doença, mas se ela tem uma vida útil, o que ela precisa de atenção. Não quer dizer que tem que morar junto, mas tem que ir, tem que frequentar. Eu tenho uma madrinha de 90 anos, então vira e mexe ela me liga e vai assim, vem almoçar comigo. Eu já sei que ela está precisando de conversar. Aí eu vou almoçar com ela, ela conta as histórias dela, às vezes ela conta até a mesma história, não por falta de lucidez, mas porque aquilo é o que chama a atenção dela. E muito do que ela fala, ela traz experiências da vida dela que acabam agregando até no meu trabalho. Como eu devo agir com a pessoa idosa, como eu devo agir com as pessoas que eu atendo no meu dia a dia. Então, ela me ensina muito. E se a gente tiver esse cuidado de prestar atenção no que a pessoa idosa está passando, como eu falei no bloco anterior, né? Sobre a questão de que a família está arraigada no coração do idoso. Mas será que o idoso está arraigado no coração dessa família? E aí, você foi feliz em dizer que existe o abandono presencial, que ele fica sozinho, isolado, mas existe também o abandono afetivo, onde todo mundo está na casa e ninguém está conversando. Está aquele idoso lá parecendo uma samambaia, num canto da sala, todo mundo passa para lá, é neto com celular, é o filho escutando música, é a esposa do filho, que é a nora, criando alguma situação ou falando de algum problema pessoal, mas o idoso, a casa é do idoso, está todo mundo na casa do idoso, e ninguém fala nem benção avó. E aí, como é que fica isso? Nossa sociedade está caminhando para essa agilidade de informação, é tablet, é celular, os tiktokers da vida, é tudo muito rápido, 1 minuto e meio. E aí parece que a afetividade também está entrando nessa celeridade que é prejudicial até mesmo para a formação humana dos mais novos que estão indo para a idade adulta, os adultos que estão indo para a idade, para a terceira idade, e os idosos que estão ficando apáticos, porque se sentem mesmo sozinhos num mundo tão globalizado. Bom, Cido, e uma outra violência que acontece muito e que parte da sociedade também comete é a violência patrimonial, ou seja, tentar passar o idoso para trás, né? E aí, quando o assunto é finanças, né? E quando a gente fala em finanças, a gente fala principalmente em a própria família, às vezes, passar aquele idoso para trás em relação ao que ele tem para receber, os próprios bancos também, que adoram fazer empréstimos aí sem o idoso consentir, ou então passa ali uma lábia no idoso, e aí ele acaba assinando um documento sem saber que ao longo do tempo aquilo ali vai ser danoso para o seu benefício, ou seja, é violência para tudo quanto é lugar, né? E assim, tem os golpes, tem golpe do WhatsApp. Antigamente, você é jovem, eu já tô caminhando para me tornar idoso, mas havia um golpe de ligar, minha mãe mesmo passou por uma situação dessa, a pessoa ligou, falou, tia, olha, adivinha quem é? Aí minha mãe falou assim, não sei, ele falou assim, é o seu sobrinho mais querido. Aí ela falou o nome do sobrinho, aí ele, pois é, eu tô aqui na estrada de Itaúna, o pneu do meu carro furou e eu tô sem dinheiro, e eu tô sem crédito para ligar para alguém, a senhora poderia depositar aqueles golpes de crédito do celular pré-pago, né? E aí a minha mãe, foi muito engraçado, porque a minha mãe falou, tá, me dá um número que eu vou fazer o depósito, e desligou o telefone. Aí, no que ela desligou o telefone, ela pensou assim, ligou para mim, falou, olha, o fulano de tal ligou aqui, eu falei, vem cá, ele ligou no celular da senhora? Ela, não. Ele ligou na igreja, ela estava na igreja, ligou no telefone fixo da igreja. Eu falei, como é que ele sabe o telefone fixo da igreja? A senhora passou o telefone para ele? Não. Então como é que ele sabe que a senhora está aí justamente nesse momento? Ela,
Então, esse é um golpe que existe, está no WhatsApp, mas existem outros golpes que são descarados. Você falou do banco, é perfeito isso. Hoje tudo é feito em caixa eletrônico. Aí está lá aquele cheque especial de R$700, por exemplo, e aí a pessoa idosa está recebendo o benefício dela, seja BPC, seja aposentadoria, e está lá, mais R$700. Na cabeça dela, passa assim, meu filho, olha só, meu filho está precisando de um dinheiro para pagar uma conta. Ela pega esses R$700, só que ela não sabe que isso vai render juro e que vai descontar no próximo. E aí ela fica pagando aquele juro ad eterno. Esse é uma questão que está posta na parte eletrônica. Mas existe também a questão porque existe uma lei nacional que protege o superendividamento do idoso. Certo? E nós, do Conselho, criamos, junto com a Câmara Municipal, a lei do superendividamento municipal. Houve uma discussão se era constitucional, se não era constitucional, acabou que foi posto, foi aprovado, a lei passou a funcionar. E como é que funcionava isso? A pessoa idosa chegava no banco, alguém oferecia para ele um empréstimo, e aí o filho estava junto acompanhando, ou ele estava sozinho, não havia assinatura nenhuma. O empréstimo já caía na conta do idoso, sem qualquer assinatura, sem qualquer documento, sem nada. Era uma coisa impressionante. Hoje, a pessoa idosa, para pegar o empréstimo, ela tem que reconhecer a firma da assinatura dela, que ela está ciente, que tem que ser ela, não é um filho que está tomando o empréstimo no nome dela. O gerente tem que colocar o carimbo do gerente ali no contrato também. Tem que ler o contrato para o idoso. Existe a lei. Ela é cumprida? Deveria. Mas precisa de mais fiscalização. Bom, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta tem a parte final do nosso programa. Até já. A sua vida inteira ficou batalhando pra ter sua empresa, pra seguir sonhando. Conte com o Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. Abra uma conta PJ no Sicredi. Aqui, o empreendedor conta com soluções de pagamentos, recebimentos e muito mais. Conte com o Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Você quer ou você precisa aprender inglês? E é claro que você quer que seja rápido e eficiente, né? No Number One Adulto, você vai do básico ao avançado em apenas 24 meses. Economia de tempo e dinheiro. Você pode começar o seu curso conosco em qualquer mês do ano. Aproveite os descontos de maio e junho. 3232-3090. A Churrascaria Nogueira está de cara nova. Agora temos um espaço mais aconchegante para você e sua família se deliciar com o melhor churrasco da cidade. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso. Diferentes cortes de carnes por apenas R$ 65. Comida mineira feita com muito amor é na Churrascaria Nogueira. Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, Pará de Minas. Seu carro merece o tratamento de qualidade da Talentos Car, especializada em higienização e limpeza de veículos automotores. A Talentos Car oferece qualidade, capricho e agilidade no serviço prestado aos clientes. Agende já a lavagem do seu veículo. 379-9805-3521. Pará de Minas tem mais um motivo para se orgulhar. O Colégio Losango foi considerado a melhor escola da cidade no Enem 2023. Ficamos em 28º lugar em Minas Gerais e estamos entre as 50 melhores do país em redação, com uma média de 909,8. Essas conquistas são fruto do esforço de nossos professores e da dedicação de nossos alunos. Colégio Losango, realizando sonhos aqui em Pará de Minas. Perfeita para quem ama comprar bem. Descubra a nova Anjos Colchões e Sofás. Uma loja completa pensada exclusivamente para quarto e sala. Colchões e sofás de alto padrão, móveis, decorações e acessórios exclusivos. Visite a nova Anjos, Avenida Argentina, número 600. WhatsApp 3231-4180. Surpreenda-se com lançamentos e ofertas incríveis. Anjos Colchões e Sofás. Perfeita para quem ama comprar bem. Anjos.
Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Reorb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Reurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre os diversos tipos de crimes cometidos aos idosos. E nesse bloco, Cida, a gente vai falar sobre as políticas públicas que resguardam os idosos desses tipos de violência que a gente está tratando aqui, tanto no primeiro quanto no segundo bloco. Hoje, quais são elas, quais são essas políticas e como que elas são colocadas em prática? Perfeito. A base de tudo isso é o Estatuto do Idoso. O Estatuto da Pessoa Idosa é o que rege tudo que é feito nacionalmente. É claro que cada estado e cada município, com as suas condições financeiras, oferta o que pode. Tem município, como o nosso, que tem o Centro de Convivência dos Idosos. Tem município que não tem isso, que tem um grupo de idosos dentro de um CRAS, ou é acompanhado por um grupo da saúde, porque tem o EMAB, por exemplo, que faz, aqui em Pará de Minas tem o EMAB que faz um trabalho excelente nas praças onde tem aquelas academias ao ar livre, e eles fazem ali exercícios para a pessoa idosa, isso é muito legal. Então, as políticas públicas, elas ainda precisam ser melhor implementadas. A lei é uma coisa interessante, ela precisa ser revisitada sempre, sabe? Eu acho que a vida vai evoluindo, o mundo vai evoluindo e novas situações vão surgindo. E com isso, as políticas implementadas, elas precisam passar por reformulações. Um exemplo disso é que a gente sabe que recurso para o poder público, seja ele federal, estadual ou municipal, depende de arrecadação. Então, são recursos finitos, que eu, você, quem está nos assistindo, paga, né? E esses recursos, eles vão ser destinados. E o que acontece? Acontece o seguinte, quais são as prioridades? A educação? É a saúde? É a segurança pública que está em voga atualmente, né? Com tantos assaltos e não sei o quê. Então, como o recurso ele é finito, ele acaba que a política pública direcionada à pessoa idosa fica aquém do que pode ser implementado por falta de recurso para promover a qualidade de vida, e aí precisa trabalhar toda a situação. E aí é uma coisa que quem está nos assistindo, se você faz parte de algum conselho, eu não estou falando só do conselho da pessoa idosa não, tá? Qualquer conselho. Se você participa de conselhos, você precisa se inteirar também sobre o fundo municipal, porque existem conselhos como o Conselho do Idoso, o Conselho da Pessoa Idosa, o Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho do Esporte, se não me engano. Tem alguns conselhos que têm fundo próprio. O COMID tem o FUMID, que é o Fundo Municipal da Pessoa Idosa. E aí a gente recebe doações ou direcionamentos daquela lei de incentivo do imposto de renda, que a gente fez até uma feira de empreendedorismo social, né, que foi um sucesso, graças a Deus. Agora a gente vai ver o resultado em agosto, se Deus quiser. Então, o Fundo Municipal, tendo recursos, ele acaba agregando
ao município coisas que o executivo não pode executar, porque ele não tem recurso, o recurso dele é finito. Então, o que a gente faz? A gente, a partir do Estatuto da Pessoa Idosa, a partir das leis complementares, a gente cria chamamentos públicos direcionados para garantir essa qualidade de vida, que são os projetos sociais. Esses projetos, eles podem ter cunho saúde, pode ter cunho de acompanhamento familiar. Nós temos um projeto na PAI que eu acho fantástico, que é o acompanhamento familiar da pessoa idosa no domicílio, e pessoa idosa com deficiência. Porque isso está previsto na Carta da Assistência Social, por exemplo, na lei orgânica, né? Mas, como eu falei, o recurso é finito, a tendência é a gente atender mais as prioridades, e depois, quando sobra um tempo, a gente vai cuidar de outras políticas e de outros atendimentos. Mas com esses projetos, com instituições sérias, as OCIPs, que começam a executar projetos, a gente começa a ver, hoje, em Pará de Minas, por exemplo, nós temos mais de 5.000 pessoas diretamente sendo atendidas em projetos, nesses 17 projetos. E isso, para nós, nos últimos 2 anos, é de uma riqueza, né? E aí você pode perguntar, mas quanto isso custou? Né? Nos últimos 2 anos, nós investimos quase 4 milhões de reais, que veio dos fundos, que veio do fundo da pessoa idosa. Ok, então, Cido, nosso tempo acabou. Quais são suas considerações finais? Olha, fique atento. Queira ajudar, mas saiba como. Uma outra situação, não proteja demais o seu idoso. Do mesmo jeito que a criança tem que brincar na lama para ganhar anticorpos, para combater alguma doença, o idoso ele tem que conviver, ele tem que andar na sociedade. Tá perigoso? Tá, para todo mundo. Mas existem projetos, existem situações onde ele pode conviver, socializar, ele pode ir para um centro de convivência, ele pode participar de um evento, ele pode... E hoje tem várias localidades do município, não está restrito ao centro da cidade, porque é uma coisa que também havia muita reclamação. Ah, mas o idoso não paga passagem. Tá, mas era distante. Agora está perto de casa. Então, se você quer ajudar, leva, tenta descobrir, procura assistência social, pode procurar o conselho também, nós estamos à disposição. E eu fico muito feliz de estar aqui, Henrique, muito obrigado por essa oportunidade. E eu quero agradecer aos conselheiros, que são pessoas sérias. Conselheiros e conselheiras, eu estou aqui por causa de vocês, hein? Vamos junto que a gente tem muito o que construir ainda, tá bom? Obrigado. Tá certo, então, Cido, obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Muito obrigado. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande no nosso e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação e entre em contato aí no 999933060 e veja quais planos se encaixam melhor na sua empresa. Bom, você que está aí com o seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver novidades você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!